Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua presença, pela maravilha que é poder te contemplar, a maravilha que é estar aqui, Senhor Deus, na tua presença, te adorando, reunido, Senhor Deus, com o teu povo. Senhor, abra nossos corações, nossas mentes para receber, Senhor Deus, a tua palavra. Que o teu Espírito possa agir no nosso meio, para que a tua palavra, Senhor Deus, venha produzir vida em nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua presença, Senhor Deus, e pelo teu poder. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Queria dar boas-vindas, você que está aqui, você que é membro da Igreja do Redentor, mas você também que está nos visitando nessa noite, se é a sua primeira vez aqui na Igreja do Redentor, queria te convidar a pegar um presente que nós reservamos para você no final do culto, ali no balcão de conexão. Nós estamos já há algumas semanas, desde o início desse mês, numa série de mensagens no livro de Atos, que tem como tema a nossa série Igreja em Movimento. E nessa noite a gente vai falar sobre uma promessa cumprida, algo que Jesus havia prometido e se cumpre na vida do seu povo. Todos nós criamos grandes expectativas diante de promessas que são feitas. Todos nós ficamos frustrados com promessas não realizadas, não cumpridas. Alguns meses atrás, eu pregando, eu falei uma ilustração sobre um programa de TV da época da minha infância, que existia a Porta dos Desesperados, onde as crianças ficavam frustradas porque da porta não saía exatamente o que elas esperavam, gostariam que saísse ali de dentro. Nesse mesmo programa existia algo que eu gostava muito, e até hoje é muito popular, que eram as pegadinhas. E nesse programa, especificamente, esse apresentador, ele sempre falava, pegadinha do malandro. Por quê? Porque normalmente se prometia algo, se induzia alguma coisa e depois aquilo que foi de alguma forma oferecido ou prometido não se cumpria, e a pessoa ficava chateada. Quem assiste ri muito de uma promessa, de uma pegadinha, de uma promessa não cumprida. Mas quem sofre a pegadinha, geralmente reage com raiva, com ira, com frustração. Aquela frustração de ser enganado. A expectativa criada vira decepção em uma questão de segundos. E pior, a risada de quem está assistindo só aumenta a sua raiva. No fundo, isso às vezes traz para nós uma lição. Não confie demais, porque sempre pode ter uma pegadinha. E a verdade é que a vida cotidiana, a vida adulta, continua cheia dessas versões sofisticadas de pegadinhas. São promessas de emprego que nunca vêm, relacionamentos que pareciam eternos, mas acabam. Um líder que inspira, que ora inspira e depois decepciona. Um sistema que promete justiça e entrega cinismo. Nesse mundo quebrado, corrompido que nós vivemos, nós somos cercados por promessas quebradas. E aos poucos, diante de tanta promessa quebrada, o nosso coração ele vai se armando, vai ficando cético. É como se a gente vivesse nesse mundo o tempo todo esperando por uma pegadinha. Porque no fundo, a gente começa a desenvolver uma mentalidade, uma ideia de achar que ninguém realmente cumpre aquilo que diz. Mas se eu dissesse para você que existe alguém que nunca faz uma pegadinha contigo, alguém que não só promete, mas cumpre exatamente o que disse que ele faria, com poder, com precisão, com fidelidade. Esse é o Deus que encontramos no capítulo 2 do livro de Atos.
Um Deus que prometeu, séculos antes, derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Um Deus que renovou essa promessa através de Jesus Cristo. E um Deus que no Pentecostes cumpre tudo, até o último detalhe. Esse Deus, ele não mente. Esse Deus, ele não se atrasa. Esse Deus, ele não é um sádico que brinca com as suas emoções. Ele cumpre. É um Deus que desce até nós, que vem até nós. É um Deus que transforma. Então, eu gostaria de começar esse sermão te perguntando: será que você ainda vive esperando a próxima pegadinha, até mesmo da parte de Deus? Ou será que você está pronto para confiar plenamente naquele que nunca nos decepciona? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho do livro de Atos, a partir do versículo 1. Quando a gente estava analisando, eu, pastor Eduardo, para a gente montar essa série, capítulo 2 é bem desafiador. Na semana que vem nós teremos o trecho da Bíblia que fala como vivem os cristãos. Hoje a gente vai aprender sobre a promessa cumprida, a inauguração de um novo tempo, como que é o início da igreja, como que uma nova dinâmica do relacionamento de Deus e o seu povo se inicia a partir desse momento. E é desafiador porque nesse bloco, até o versículo 41, conta uma única história de um dos eventos mais importantes de todos os tempos. A descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. O dia de Pentecostes. A palavra de Deus diz assim, vamos ler até o versículo 13 nesse primeiro momento, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Paramos por aí até esse momento. O texto começa com uma cena muito simples. A palavra de Deus diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas o que acontece dali por diante não são fatos muito comuns. De repente, o texto faz questão de enfatizar a palavra de repente. Um som como de um vento impetuoso enche toda a casa. E sobre a cabeça de cada um deles aparecia algo como com uma aparência de uma língua de fogo. E eles começam a falar em outros idiomas, conforme o Espírito concedia, por conta da diversidade de nacionalidades ali presentes. E tudo isso não é um espetáculo barato como esses que nós vemos nas redes sociais.
É teologia em forma de evento, de forma prática. É interessante porque alguns elementos remetem à história bíblica. O vento, que remete à criação em Gênesis 2:7, e ao vale de ossos secos, narrado lá em Ezequiel 37, quando o fôlego de Deus traz vida onde só havia morte. O fogo ali presente aponta para a presença de Deus como a sarça ardente no Monte Sinai, no templo. Mas agora o fogo não está no templo, como acontecia no culto da antiga aliança. O fogo agora está sobre a vida de cada um daqueles que ali estavam. Sobre a vida de cada discípulo. E sabe o que isso significa? Que a presença de Deus não está mais restrita a um lugar, mas ela habita na vida das pessoas. Aquelas pessoas não são mais meros seguidores de Jesus, mas mini-templos ambulantes, carregando a glória de Deus nas ruas de Jerusalém. E mais, agora falavam em outros idiomas. O texto não fala aqui que eles estavam fazendo murmúrios indecifráveis, mas idiomas que as nações, as diferentes nações, entendiam de acordo com a sua língua nativa. Cada estrangeiro ali ouvia as maravilhas de Deus em sua própria língua, em seu próprio idioma. Isso é poderoso, porque em Gênesis 11, nós podemos encontrar a narrativa da Torre de Babel. Se você é cristão, se você já leu a Bíblia, você conhece essa história provavelmente, ou pelo menos deveria conhecer. E lá em Gênesis 11, nós vemos Deus confundindo as línguas e espalhando os povos. Aqui, nós vemos a redenção de Babel. Deus está honrando as línguas e reunindo os povos. O dia de Pentecostes não cancela Babel, ele redime Babel. Nós vemos o cumprimento, o início de um novo tempo, da restauração, uma sombra da restauração de todas as coisas, que é a nossa bendita esperança, a nossa maior esperança. E o que Deus está fazendo? Deus está mostrando que o Evangelho não é uma mensagem tribal, não é exclusividade de uma nacionalidade. É para todos os povos, árabes, partos, romanos, brasileiros. A igreja nasce com vários idiomas, multiétnica e absolutamente internacional. Esse fato precisa nos levar a pensar um pouco e perguntar para nós mesmos. Será que você ainda pensa que o Espírito Santo é apenas uma força mística do passado? Ou você entende que ele é alguém presente com você hoje? Você vive como um templo ou como um turista espiritual, esperando o próximo culto te emocionar? A realidade é que se você está em Cristo, o mesmo Espírito que soprou em Pentecostes habita em você aqui hoje. A mesma presença, o mesmo poder. Não espere, não fique esperando por mais um sinal sobrenatural. O maior sinal já veio. O Espírito habita em você para exaltar Jesus através de você. Como que isso acontece? Imagine que a cidade
do Rio de Janeiro está inaugurando um novo sistema de água. Afinal de contas, a gente convive, infelizmente, com determinados momentos falta d'água. Mas imagine que diante da escassez de água, cada casa, cada prédio dependia de poços artesanais, balde, soluções improvisadas. Não sei se você já visitou um local assim, mas a minha primeira experiência ministerial foi na Igreja Batista Vila Piracema, eu acho que eu já contei aqui. A Vila Piracema é uma comunidade muito carente na cidade de Macaé, onde eu servi lá por 1 ano como pastor auxiliar do pastor Isaltino, e foi extremamente desafiador e uma grande escola para mim. E a Vila Piracema vivia dessa realidade, não tem água encanada. Por quê? Porque lá foi uma ocupação, moram lá 5.000 famílias, e até hoje o poder público não regularizou a situação daquela comunidade. Então não tem calçamento, não tem pavimentação, só tem luz elétrica. A única escola do bairro foi uma parceria entre a igreja e a prefeitura, onde a prefeitura manda os professores e eles usam o prédio dessa igreja, a Igreja Batista Vila Piracema, a qual eu servi. E lá não tem água. E era interessante porque existiam caixas, grandes caixas d'água comunitárias, onde os caminhões-pipa iam para lá, enchiam, e as pessoas davam o seu jeito de abastecer as suas próprias casas. E era interessante que quando eu via essa cena, eu sempre ficava pensando, imagina o dia em que tudo isso for regularizado, as máquinas da concessionária de água entrarem aqui, começarem a rasgar essas ruas, colocar tubulação e chegar água na casa das crianças. Algo que provavelmente para mim e para você é muito natural, você não pensa, nem pensa, você está acostumado a simplesmente abrir a torneira e cair água. E eu ficava imaginando, imagina a festa que vai ser aqui. Imagine aquele lugar que antes as pessoas tinham que depender de caminhão-pipa, balde. Agora tendo uma fonte central de água limpa, abundante e permanente. O Pentecostes, essa inauguração da água encanada na Vila Piracema. A fonte foi instalada, o Espírito já está disponível. E a pergunta é, você está conectado a essa fonte? Ou ainda vive de poços artesanais, da sua força, do seu mérito, da sua religiosidade, do seu desempenho, da sua justiça própria? Você já está conectado nessa fonte? Porque o Pentecoste marca o derramamento do Espírito e aponta para nós a seguinte realidade: nós estamos conectados à verdadeira fonte, que nos faz viver espiritualmente. Não somos mais dependentes de poços rasos, como o nosso desempenho, o nosso esforço e a nossa justiça própria. Voltando para o texto, no versículo 14, a gente vai fazer a leitura sobre a pregação após o derramamento do Espírito. A palavra de Deus diz assim, vamos até o verso 36. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra:
sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que muitos dos teus descendentes se assentariam no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus e disto todos nós sabemos, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Imagine a cena. As pessoas estão ali confusas com tudo que estavam vendo, vento, fogo, vozes, idiomas. Alguns zombando, falando que as pessoas estavam bêbadas. E o argumento de Pedro: eles não estão bêbados, é apenas 9 da manhã. Toda semana na reunião do staff, que acontece segunda-feira à tarde, a gente lê o texto que vai ser pregado no próximo domingo e faz uma devocional. E a gente sempre tira uma aplicação. A primeira aplicação que o presbítero Egger tirou é o seguinte: não se deve beber antes das 9. Foi o argumento de Pedro. Mas o que nós vemos aqui é Pedro, cheio do Espírito, pregando com clareza, com coragem e com convicção. E o que ele faz? Ele explica o que está acontecendo à luz das Escrituras. Isso não é um caos espiritual. É o cumprimento da profecia. Pedro diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Pedro está ensinando algo muito profundo. Pentecostes não é um fenômeno isolado. É parte do plano redentor de Deus. É o sinal de que entramos nos últimos dias. Já estamos nos últimos dias. Nesse último período entre a ascensão e a volta de Jesus. Mas Pedro não para aí. Ele nos leva ao coração da mensagem cristã. Jesus Cristo e esse crucificado. E ele apresenta Jesus em 4 lentes. Primeiro, Jesus como o homem perfeito, o único, aprovado por Deus. E a gente vê isso lá no versículo 22. Pedro está dizendo que Jesus não passou despercebido.
O testemunho de Jesus foi público, visível, poderoso. E as suas obras, os seus milagres, provaram a sua identidade. Jesus curava, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Esses milagres apontavam para a restauração do mundo na sua segunda vinda. Um mundo sem doença, sem dor, sem morte, sem injustiça. Ele apresenta Jesus também como o Cordeiro crucificado no versículo 23. Pedro dá uma guinada, depois de falar sobre Jesus, o aprovado por Deus, ele fala sobre o Cordeiro crucificado por nós. Pedro não suaviza a mensagem, ele fala, aquele que vocês mataram, e ele não está apontando somente para aquelas pessoas daquela época, mas para mim e para você também. Veja a ousadia. Pedro diz que a cruz foi plano soberano de Deus para a culpa do pecado humano. Essa é a tensão entre soberania e responsabilidade que está em toda a Bíblia. Jesus não foi vítima de um golpe político. Ele foi o cordeiro voluntário, o centro do plano de Deus para salvar pecadores. Mas isso não diminui a minha e a sua culpa. Como Pedro falou, nós o matamos. E a aplicação é clara. Quando Pedro diz, vocês o mataram, nós também. O que matou Jesus? O nosso orgulho, a nossa justiça própria, a nossa autossuficiência, a nossa rebelião. Tudo isso levou e pregou Jesus na cruz. Mas Pedro também apresenta Jesus não só como Cordeiro crucificado, mas também como o ressurreto e vitorioso. Quando ele diz, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E ele cita o Salmo 16, mostrando que Davi falava profeticamente de Cristo. A ressurreição é o selo de autenticidade de que Jesus Cristo é o Messias. E a quarta lente que Pedro apresenta a respeito de Jesus é Jesus como aquele que foi exaltado e está à direita do Pai. E ele faz isso do versículo 33 ao 36, quando ele conclui a citação com a citação do Salmo 110, dizendo que Jesus não só ressuscitou, como ele ascendeu aos céus e foi entronizado, foi coroado. Pedro apresenta uma imagem poderosa de Jesus no trono, reinando. Ele derramou o seu Espírito como prova visível da sua vitória. O derramamento do Espírito é o selo de autenticidade do senhorio, do reinado de Cristo. E Pedro, ele termina o seu sermão com um golpe de misericórdia, dizendo, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa disso. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não domesticou Jesus, nem tampouco amenizou a verdade. Ele pregou o Cristo exaltado, Rei, Senhor, Juiz e Salvador. Vamos ser sinceros. Muitos de nós vivemos como se Jesus estivesse fora do trono. Não é verdade? Nós queremos um Salvador, mas não queremos um Senhor. Queremos o perdão, mas não queremos a obediência. Queremos o Jesus na cruz, mas desde que esse Jesus não exija de nós rendição. Só que Pedro deixa claro, ele é os dois. Ele é o cordeiro, mas também é o leão. Ele é o crucificado, mas também foi coroado. Você pode até ignorar Jesus por um tempo, mas ninguém ficará neutro diante de Deus para sempre. Ninguém ficará neutro diante do Senhor Jesus Cristo para sempre. Pode ficar indiferente por um tempo, mas ninguém fica indiferente a Ele para sempre. Voltando ao texto, no verso 37 até o 41, a palavra de Deus diz assim, onde nós vamos ver a resposta do povo.
Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Verso 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vemos a resposta do povo. Primeiro, o cumprimento da promessa. O Espírito foi derramado e um novo tempo foi inaugurado. Depois, Pedro prega Cristo ressuscitado. E terceiro e último aspecto desse texto, a resposta. E qual é a resposta? Um povo cheio do Espírito. O resultado da pregação, o resultado do derramamento do Espírito, o resultado de Pentecostes. A pregação de Pedro foi uma pregação ousada. Ele fala do Cristo crucificado e exaltado. E algo inesperado acontece. O texto diz: ouvindo isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram: o que faremos? Essa é a reação de quem compreende com mente, alma, coração a mensagem do Evangelho. Não tem como não ficar atônito ao receber a mensagem do Evangelho e se perguntar: o que eu faço agora? Essas talvez sejam as palavras mais importantes de que um ser humano pode pronunciar diante da verdade do Evangelho. O que eu faço agora? E é interessante que diante da mensagem do Evangelho, aquelas pessoas não tentaram racionalizar aquela mensagem. Eles não começaram a levantar um debate sobre o tema. Eles também não ignoraram e empurraram o assunto para depois. Depois a gente debate sobre isso, a gente considera isso. O texto diz, a expressão usada por Lucas ao escrever o livro de Atos, aponta para a realidade de que eles foram cortados por dentro. A palavra grega traduzida como aflita, significa transpassado, perfurado, indicando para nós como é a dor do arrependimento, da consciência que desperta e percebe a realidade de que estava vivendo contra o Deus que ama. Quando ouvimos o Evangelho, nós perguntamos: o que eu faço agora? Porque a gente descobre a realidade de que nós estávamos vivendo contra o Deus que nos ama. Pedro, então, não perde tempo diante dessa pergunta. Ele responde com clareza e também com urgência: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro está nos mostrando duas coisas fundamentais sobre a conversão. Primeiro, há uma resposta pessoal ao Evangelho. E que resposta é essa? Arrependimento e fé. Arrependam-se. E arrepender aqui não é simplesmente mudar de ideia, é mudar de direção. É como um motorista que está na estrada errada e, ao perceber o erro, faz o retorno e volta para casa. E ser batizado é testemunhar publicamente essa nova direção. É dizer ao mundo: eu pertenço a Jesus, meu velho homem morreu e uma nova vida começou. Pedro não está ensinando que o batismo salva, mas que o batismo acompanha a salvação,
Fé genuína é sempre visível, sempre tem frutos. E o batismo é um desses frutos. Mas ele nos mostra um segundo aspecto fundamental sobre conversão. Que além da resposta pessoal ao evangelho, que é arrependimento e fé, há uma resposta divina à conversão. Que é o quê? O perdão de Deus e a presença do Espírito Santo. Porque Pedro diz o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Perdão dos pecados. E ele diz a consequência: e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro está nos mostrando duas coisas fundamentais sobre a conversão. Que há uma resposta pessoal, arrependimento e fé, e há uma resposta divina, uma promessa que se cumpre. Quando a gente se arrepende, o perdão de Deus é garantido. E mais, a presença dele contínua em nós, através do seu Espírito. Pedro então promete: vocês receberão perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus apaga o que você fez. E ele não somente apaga, ele começa a habitar em quem você é. Essa é a beleza do Evangelho. Deus não apenas te perdoa, ele te transforma. Ele não apenas limpa o seu histórico, ele muda o seu futuro. E veja o resultado: 3.000 pessoas creram e foram batizadas naquele mesmo dia. A igreja nasce ali, não como um clube religioso, mas como uma comunidade de pessoas transformadas pelo Espírito, vivendo em missão no mundo. Por isso eu te pergunto: você já teve um momento em que você sentiu o seu coração transpassado? Você já olhou para a cruz e sentiu aquela culpa, que aquilo que aconteceu ali era culpa sua? E ao mesmo tempo, você experimentou a graça de Deus sobre você ao perceber isso? Porque talvez você tenha nascido na igreja, talvez você tenha pais cristãos, até um certo conhecimento bíblico, mas a pergunta permanece: você já respondeu pessoalmente ao Evangelho com arrependimento e fé? O que a gente vê aqui é que a verdadeira conversão é como se fosse uma cirurgia espiritual. O Espírito abre o coração, confronta o pecado, revela o Salvador e nos chama à rendição. Imagine alguém que está se afogando num rio, gritando por socorro, já sem forças. Aconteceu algo parecido recentemente aqui no Rio de Janeiro, mas não no rio, mas no mar, onde havia um afogamento e um jovem, ele se projeta ao mar para tentar salvar, a pessoa é salva, mas quem tentou salvar acaba se afogando. O Salvador morre no processo. Imagine só você nessa condição de estar no rio com uma correnteza. Uma pessoa vem e te salva e quando você está salvo, essa mesma pessoa é levada e morre. O sobrevivente nunca é mais o mesmo depois de uma experiência como essa. Acredito que quem sobrevive às custas da morte do seu Salvador, vive com o nome do seu Salvador como se estivesse tatuado no coração. Isso é uma imagem do Evangelho. Jesus não só te tira das águas, como ele te dá um novo nome, um novo povo, um novo espírito, mas ele te dá também uma nova missão. O que nós vemos em Atos 2 é o fim de uma história, mas também é o começo de uma outra história. Em Atos 2 vimos o cumprimento de uma promessa antiga, mas o que está diante de nós é algo muito maior do que um evento histórico. Pentecostes não é apenas o início da igreja.
É um capítulo-chave da grande história de Deus para a redenção do mundo. Nós temos que olhar para Atos 2 à luz de uma narrativa maior. Na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e deu a forma ao mundo. Assim a gente vê lá no início do livro de Gênesis. O homem foi feito do pó, mas só pôde ter vida quando Deus soprou o fôlego de vida nele. Da mesma forma, a gente chega no capítulo 3 de Gênesis e encontramos o quê? A queda. O ser humano se virou de costas para Deus, tentando viver pela sua própria palavra, pela sua própria força, pela sua própria verdade. E aquilo que era um fôlego de vida se tornou apenas um suspiro. Um pouco mais à frente, no capítulo 11 de Gênesis, a linguagem, a comunicação que deveria unir, passou a dividir. O pecado se espalhou, a humanidade entrou em confusão como em Babel. E o caos começou. Muito do que nós vemos nos noticiários e nas ruas da nossa cidade é resultado, é consequência desse caos. Mas na redenção, Jesus veio como verbo eterno. Ele viveu entre nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitorioso. E ele não para por aí. Ele sobe ao céu como o rei coroado. E de lá ele envia o seu Espírito. E ele não envia o Espírito Santo a nós simplesmente como um adereço espiritual, mas como o sopro de uma nova criação. Em Pentecostes, Deus sopra de novo. E dessa vez ele sopra sobre pecadores. E não apenas dá vida, ele cria um novo povo, uma nova humanidade. Gente cheia do Espírito, cheia de perdão, cheia de missão. E tudo isso aponta para o fim, ou melhor, para um recomeço. E que recomeço é esse? A restauração de todas as coisas. Quando Jesus voltar, ele não apenas derramará o Espírito sobre o seu povo, ele habitará com o seu povo para sempre. E toda língua, tribo e nação estarão unidas e cantaremos juntos: o Cordeiro venceu. Diante dessa realidade, a pergunta mais séria que eu tenho para te fazer é a seguinte: você ainda vive como se Babel, a confusão de Babel, fosse o capítulo final? Você ainda vive confuso, disperso, buscando identidade, tentando escrever a sua própria narrativa sobre todas as coisas? Ou você já foi inserido pela graça na história da redenção, como parte do povo do Pentecostes, cheio do Espírito, unido a Cristo, comprometido com a sua missão? Pedro pregou e 3.000 foram transpassados no coração. O mesmo Espírito que cortou, que transpassou aqueles corações, pode estar soprando sobre você aqui hoje. Talvez você pense: mas eu traí Jesus, como Pedro fez. Então você deve exatamente olhar para Pedro. E como ele foi restaurado, como ele se tornou cheio do Espírito e se tornou um instrumento de salvação. E se Deus transformou e restaurou Pedro, ele também pode fazer com você. Talvez você pense: mas eu sou muito pecador. Pois então olhe para a cruz e veja que Jesus morreu por pecadores como eu e você. E esse mesmo Jesus que foi pendurado na cruz, ele está vivo, exaltado, oferecendo perdão, presença e propósito. Mas eu também me dirijo não somente a cada um de vocês, mas nós, como igreja, como povo. Será que nós nos entendemos como o povo do Pentecostes? Igreja, lembre-se do seguinte: nós não somos um grupo de pessoas que apenas frequenta o mesmo prédio aos domingos, às 18h30, para quem perde o café e rejeita algo maravilhoso que Cristo fez na cruz, que é a comunhão. 6 horas a gente tem esse café.
Jesus não morreu por você individualmente, ele morreu para formar um povo. Se você se vê como salvo, entenda, a comunhão faz parte do pacote, tá? Se você não gosta de comunhão, provavelmente você vai odiar o céu. Porque essas mesmas pessoas de hoje aqui são aquelas que vão passar a eternidade contigo. Nós somos templo do Deus vivo. Nós somos parte de uma nova humanidade, chamada a levar a linguagem do Evangelho para o mundo inteiro. Pentecostes nos lembra que a missão não é algo opcional, é parte da nossa identidade. Se o Espírito de Deus habita em nós, tinha uma música, né? Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como ele. Não, se o Espírito de Deus habita em nós, não necessariamente você vai dançar como Davi. Se o Espírito de Deus habita em nós, o Evangelho precisa fluir através de nós. Devemos viver em missão. E a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você tem o Espírito de Deus, você tem a Palavra de Deus e você tem o povo de Deus. Você faz parte de um povo que nasce num derramamento de poder. E esse poder segue até hoje, até que o rei que derramou o poder volte. Não rejeite aquilo que Pentecostes fez sobre a sua vida. A palavra de Deus diz na promessa que receberão poder e sereis minhas testemunhas. O testemunho é um indicativo da missão. Por isso eu gostaria de concluir te perguntando que hoje você ouça a mesma pergunta que ecoou lá naquela praça em Jerusalém, de Atos 2. O que nós faremos? O que eu farei? Que a sua resposta a esta pergunta diante da realidade do Evangelho seja a mesma que Pedro deu àquelas pessoas. E você diz: me arrependo, me rendo, me batizo e caminho com Cristo em missão. E a história continua, a missão continua. E eu concluo perguntando para você: você está dentro da missão? Você se vê como o povo de Pentecostes? Você entende que o que está escrito em Gênesis 2 não é meramente um relato histórico, mas um marco na história de redenção? E que aquele derramamento que foi feito ali está sobre você também, caso você seja um discípulo de Jesus? E que esse derramamento traz implicações práticas na sua vida que talvez você esteja negligenciando? Na semana que vem nós veremos os versículos 42 a 47, que fala como vivem os cristãos. E vai trazer para nós uma reflexão ainda mais profunda sobre a nossa responsabilidade em sermos o povo do Pentecostes. E se somos o povo do Pentecostes, precisamos viver como tal. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua bendita palavra e pelo teu Espírito que foi derramado. Por isso nós te pedimos, diante da mensagem do Evangelho, que nós possamos nos perguntar o que faremos, sabendo que essa pergunta não fica sem resposta. Que possamos nos arrepender, testemunhar e viver para ti. Se porventura, se há pessoas aqui que ainda não conheciam essa mensagem, que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o teu Espírito sopre, se derrame e traga a vida a esses irmãos. E que nós, que um dia recebemos o teu Espírito, possamos ser um canal e fluir, Senhor Deus, um canal onde o teu Espírito flui para que o teu Evangelho e a tua igreja avance. Não permita, Senhor Deus, que sejamos omissos diante daquilo que o Senhor deu a nós. Que possamos entender que, assim como nós cantamos mais cedo, que o Senhor é o bem mais precioso. Que possamos, Senhor Deus, abraçar a melhor parte, que é viver para ti.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos alimenta. Que possamos responder com fé e sermos praticantes e não meramente ouvintes de tudo aquilo que aprendemos do Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.